Já na seção E, vamos falar sobre aberturas que tem no casco, tá? Então é bem divididinha essa matéria no capítulo 1 do Arte Naval. E a primeira abertura que a gente vai ver são os bueiros. Já havíamos falado nele, né? O bueiro são os espaços, os buraquinhos que tem nas astilhas para permitir a passagem de água, porque sempre escorre alguma água. Seja de chuva que entrou, resto de óleo, ou uma lavagem que você fez no compartimento, numa cozinha, qualquer coisa dessa, tem um ralo, e se esse ralo não conseguiu ser jogado esse produto para fora, ele escorre e fica lá no duplo fundo. Então esses bueiros servem para permitir a água passar de um lado para o outro, para depois ser esgotada, jogada fora por um pano ou por bombas também manuais, e você tira essa água lá de baixo. Clara do hélice. Interessante falar assim que a gente fala o hélice e a hélice, né? Na marinha a gente chama sempre masculino, é o hélice. Na aeronáutica, na aviação, eles usam o feminino, a hélice. Mas aqui nós chamamos o hélice. Então nesse desenho aqui, nós temos o eixo do navio aqui o hélice direitinho, né? E o leme, tá? Esse leme é suspenso, preso aqui, como nós vimos na aula de introdução, e tem a sua madre do leme, né? O ponto de articulação do leme bem aqui. Então o espaço que tem para o leme, ou para o hélice, perdão, para o hélice poder girar é chamado clara do hélice. Então aqui está o nome dizendo, clara do hélice. E o do hélice, viu? Por isso que é o hélice na marinha. Aqui nós vemos também, aproveitando o túnel do eixo, que é bem mais largo, tem que permitir a passagem de uma pessoa, por isso que tem o recesso do túnel, ele é mais alargado para que a pessoa possa inspecionar, como a gente viu nos slides anteriores aí, viu na matéria passada, que o profissional de bordo tem que inspecionar desde a máquina, né, até a bucha. Isso aqui é uma bucha. Deixa eu dar uma apagada aqui. Isso aqui representa essa partinha mais escura aqui, a bucha, exatamente para evitar que a água do mar entre aqui, com toda a alta pressão que tem. Ou seja, o eixo tem que girar, mas a água não entrar. Mas sempre acaba entrando um pouquinho, tá? Aqui entrou um pouquinho, entrou, cai lá no duplo fundo e pelos bueiros você consegue recuperar e te secar esse duplo fundo aí. Aqui nós vamos falar, nesses itens 1.82 a 85, de escotilha, escotilhão, agulheiro e vigia, né? Então, inicialmente, vamos falar sobre escotilha. A escotilha é aquela abertura grande, normalmente para entrada de carga, tá? Então, nós podemos ver, essa abertura aqui é até pequena, tá? Mas pode ser uma abertura parecida com essa, que tem aquelas escotilhas enormes num convés de um navio cargueiro, para poder entrar carga ali, e aquilo se fecha, estanque, é travado exatamente para a água não entrar ali, a água da chuva, do mar. Então, é chamado de escotilha. E por interessante que possa parecer, quando a gente fala escotilhão, que é um aumentativo, né, trata-se de uma escotilha menor. Então, escotilhão é uma escotilha menor para passagem de pessoas somente. A escotilha pode ser de pessoas e de carga, mas o escotilhão é de passagem de pessoas. Mas se essa pessoa for só ela passar, para você não ter que abrir, ó, essa foto aqui da esquerda, né? Para você abrir esse escotilhão, você tem que desatracar todos esses pinos que dão a estanqueidade do local. Então, para entrada e saída mais rápida, nós temos essa portinhola redonda aqui, que é fechada e aberta por esse volante. Isso é chamado de agulheiro. Dando uma apagada, então, o agulheiro, quem está aí embaixo, quando você fecha essa tampa do agulheiro, por cima também tem outro volante desse. Então, quem está fora mexe no agulheiro, o agulheiro, quando gira esse volante, ele desconecta as 3 travas aqui, então você abre articulado, tem articulação e outra aqui por trás da cabeça dele. Depois você fecha e tranca isso aqui de novo. Então, isso chama-se agulheiro. E, por último, vigia. Vigia é o que nós temos nas anteparas para a obtenção de claridade, às vezes até de vento. Nos navios de guerra, né, que tem a preocupação com tiro, você pode deixar a vigia totalmente aberta e você entra ar. Mas se você abaixar a primeira aqui, essa primeira vigia, vai ficar igual aquela ali, ó. Vai ter o vidro, né? O vidro mostrando. Mas aqui você ainda tem uma terceira, que é uma tampa, que é essa aqui de cima, para fechar, para ter escuridão, tá? Nesse aqui, que é um camarote de um navio de cruzeiro, possivelmente, você ainda tem as cortininhas aqui, né? Se não precisar daquela tampa final lá, que vamos ver aqui melhor, ó. Tá? Então você tem a cortina ou a tampa. Mas no navio de guerra, você tem esses 3, até porque você tem que proteger de impacto, e quando a gente olhar, ela fica fechada, fica totalmente assim. Então, a chapa de metal aqui seria a parte do vidro,
e aqui a parte que totalmente aberta permitiria a entrada de ar no ambiente, no compartimento. Olho de boi. Olho de boi é uma vigia que não abre, tá? Então você tem isso aqui cravado, né? Esse lado aqui, você vê que ela é totalmente cravada aqui por parafusos e tudo. Então você tem sempre a claridade. Se você botar uma cortininha, você consegue a escuridão. Mas você nunca abre para a entrada de vento. Normalmente esses que têm essa situação são os navios que têm ar-condicionado, então não precisa entrar o vento de fora. Ela pode ser circular, né? Esse olho de boi pode ser circular ou pode ser retangular, tá? Nesse caso aqui, ele pode ser até oval. Então, o olho de boi tem várias conformações e serve tão somente para a entrada de luz. Contrariamente, tem menos amplitude do que a vigia você pode até abrir e entrar vento também. Enora e carlinga. Enora são nós chamamos os buracos no casco, né? Ou seja, as aberturas no casco. Então, a enora é uma abertura no convés principal, por onde, como diz o arte naval, por onde enfurnam os mastros, por onde os mastros descem e apoiam numa peça chamada carlinga, tá? Então, a carlinga é a base aqui do mastro. É mais ou menos quando você coloca um poste na rua, né? Que você tem o piso da rua aqui assim, então você abre um buraco e bota aquele poste que vai até lá em cima, e o poste às vezes tem 10 metros, mas na parte inferior aqui, você só tem 1,5 m, 2 metros, mas isso daqui preso ali com concreto direitinho, já dá a estabilidade necessária para esse poste poder, no caso aqui da Marinha, no mastro, né, poder até balançar um pouco, mas com essa parte aqui embaixo presa na carlinga já é o suficiente para deixar esse poste com bastante estabilidade. Então, apagando aqui, lembrando, enora são as aberturas no convés principal por onde enfurnam os mastros. E onde é apoiado no convés de baixo, que pode ser no primeiro convés, pode estar aqui no segundo, dependendo, ou até no duplo fundo, né? Onde apoiar chama-se carlinga. Embornal. Embornal vai ter o seu primo, que é a saída d'água. Então, embornal são as aberturas, que aqui está mostrando aqui, ó, uma abertura que tem no trincanis do navio, na chapa do trincanis, você tem esse embornal, que é praticamente um ralo, tá? Esse ralo é para saída de água, né? Então, esse embornal, você tem como recolher essa água e retirá-la. Essa água, normalmente, é água doce de lavagem, de chuva, etc. Nós vamos ter a saída d'água, que é a saída d'água salgada. Então, nessa foto aqui à direita, o embornal pode ser essa pecinha, quer dizer, uma peça no trincanis, em que permite a saída da água doce. Já a saída d'água, não. A saída d'água, ela fica presa na borda falsa. Com essa oscilação, pode ter essa oscilação livre, pode estar travada, né? Para permitir a saída d'água, vamos entender, a saída d'água salgada. A água do mar que vem e consegue recuperar e sair de fora, tá? E portinhola, nos navios bem antigos, eram as portinholas, ó, eram os locais de abertura para você botar os canhões, tá? Aqui embaixo tinha um paiol, o paiol da munição, né, dos canhões, e essas portinholazinhas. Tem outras portinholas menos importantes, mas a mais importante era essa utilizada. Você vê que é um nome totalmente em desuso já, né? Escada de portaló. Primeira coisa, vamos falar do portaló. O portaló é a entrada oficial do navio, é a entrada principal, a entrada social, vamos dizer assim. E normalmente é por onde, quando o navio está fora do cais, ou até mesmo atracado. Mas atracado, às vezes, você tem outras entradas. Mas a entrada das pessoas a bordo é através da porta dele, que é o portaló, chamado portaló. Então, o navio que está atracado no mar, por exemplo, vem essa lanchinha aqui até para recolher esse senhor aqui, né? Ele está descendo a escada de portaló. Essa escada de portaló que permite o acesso da embarcação até o portaló. Antigamente, a gente usava esse nome aqui como portinhola também, a portinhola, mas na 8ª edição ele já não usa mais essa portinhola para o acesso ao portaló. A gente chama de patim. Patim são os pontos da escada de portaló. Patim é essa base horizontal da escada. Tem o patim inferior e o patim superior da escada de portaló. E a escada de portaló também serve, como nesse arranjo aqui, para fazer um arranjo de apoio à entrada do prático. Você vê aqui a lancha do pilot, né, do prático. Então, quando ela
é utilizada junto com a escada de quebra-peito, a escada do prático. É chamado em inglês até de accommodation ladder. Ladder é escada, né? Então a escada de acomodação, porque quando essa subida aqui do prático é muito grande, o navio tem um pontal, né, aqui, um costado, né, muito grande. Então existem normas que nós vamos estudar em outra parte da bibliografia, que até um certo ponto o prático tem que subir, depois ele vai pela escada de porta-ló e está subindo por aqui. Então, a escada de porta-ló é aquela normalmente utilizada no porta-ló, mas também pode ser utilizada para uma composição com a escada de prático. Seteira, aspirações, descargas e suplemento de válvula. É uma coisa bem interessante também, porque seteira, como o nome está dizendo, é para setas, né? Então, às vezes, a gente tinha antigamente, os castelos tinham a sua torre lá de defesa, né, do lado dos muros, aqui tinha um muro, né? Aqui era aquela torre de defesa direitinho. Então, para que você pudesse atirar na pessoa que estava lá embaixo e não receber ataque deles, você tinha umas pequenas aberturas aqui, retangulares, porque lá de dentro você jogava as flechas. Mas alguém lá de fora, lá de baixo, para conseguir acertar uma flecha aqui dentro, tinha que ter muita sorte, né? Então isso daí chamava-se seteira, para você jogar as setas, as flechas. A bordo dos navios, você tem que são essas aberturas aqui, porque quando você tem o vidro do passadiço, ele está totalmente exposto. Mas normalmente navio de guerra, que é um navio de guerra, todo mundo de capacete, você tem que botar uma tampa, fechar aqui para ficar totalmente vedado, como está nesse lado da direita, mas tem sempre uma aberturinha para permitir o visual. Você não vai tirar flecha do navio, mas pelo menos manteve esse nome seteira para você poder observar o que está lá de fora, tá? Aspirações são buracos como esse daqui, essas aberturas, que pode ter no bojo, pode ter no fundo do navio, pode ter até no costado, sempre em obras vivas, sempre em contato com a água. Naturalmente a água vai entrar por aqui, não entra porque aqui você só está mostrando a abertura. Está preso alguma bomba que aspira a água do mar, tá? Então, ou descarrega a água para o mar através disso. Por exemplo, a rede de incêndio do navio é toda feita por água salgada, tá? Então você aspira aquela água salgada e pressuriza a rede de incêndio toda. Você também usa para as descargas de vasos sanitários. Todos usam essa água salgada também. Quando você faz a descarga do vaso sanitário, se tiver em alto mar, que não tem nenhum problema, então você usa também essas descargas para descarregar coisas do navio aí, tá? E chama-se suplemento de válvula quando você faz um arranjo angular entre um costado, por exemplo, a carena aqui que é inclinada e a tubulação que desce, a válvula que desce. Então esse suplemento de válvula ele só faz um ajuste angular para você poder ligar duas coisas que em reto não daria, né? Então, vimos aqui as seteiras, as aspirações, é interessante essas aspirações, que toda vez que nós temos mergulhadores na área, né? E tem aquela bandeira alfa que nós vemos no RIPEAN, que tem mergulhadores na área, é sempre dado um aviso que é proibido ligar aspirações e descargas do mar, né? Para não prejudicar o mergulhador lá embaixo, tá? Então essas são as aspirações, descargas, e vimos então esses itens de 1,94 a 1,96 que pertencem à nossa seção ECO, de aberturas no casco.